Olá, eu sou o Jeremias Gomes, que bom que você está aqui comigo no Cultura e Saber. E a nossa entrevistada, olha, ela já passou pela publicidade, jornalismo, acho que ainda atua também, a gente vai saber durante o programa. E escreve literatura, hoje fictícia, olha o livro dela, que bonita essa capa linda, que a gente vai mostrar durante o programa aqui, olha, Útero Florido. A gente vai falar da capa, mas vamos falar do livro também. Adriana, obrigado por nos atender, tudo bem? Obrigada a vocês pela oportunidade aí, pelo convite. Ô, Adriana, me fala uma coisa, publicitária, jornalista, escrever está sempre no seu dia a dia. Eu estava vendo que você gosta tudo de anotar no caderninho as coisas, né? Agora, a literatura é um pouco diferente, né? É diferente na sua vida, assim, quando você se enveredou para esse lado, é escrever à noite, no sábado, quando tem tempo, misturava com o trabalho. Como é que foi isso na sua vida? Qualquer oportunidade que eu tenha, assim, para escrever, eu já escrevo. Eu tenho sempre um caderninho comigo, ainda sou, né, no método analógico, então eu fico fazendo anotações quando eu estou esperando para ser atendida num médico, faço anotações quando eu estou no metrô, enfim, eu sempre gostei muito de escrever, né, eu trabalhei já muito com assessoria de imprensa, hoje eu trabalho com redação publicitária, e claro que são vertentes aí totalmente diferentes, né, porque eu sempre escrevi para vender produtos e serviços e promover os outros, né. Uhum. E aí quando eu comecei a escrever esse livro foi porque, era como se fosse um desabafo, né, assim, é como se fosse o meu querido diário. Então eu fui fazendo anotações, e aí de repente eu falei: "Olha só, quanta história boa, né". E eu comecei no ano passado, e aí foi saindo, saindo, e de repente eu falei: "Opa, já temos um material aí que dá para virar um Você sabe um que quando a livro". gente eu pelo menos quando eu chego na livraria e vou ver algum livro, a gente olha e dá uma folhada, né. O seu folhando, eu vi uma linguagem, assim, tão simples, é quase falada, assim, né, e me identifiquei muito. Eu posso ler um trechinho aqui? Pode, claro. "A liberdade sempre foi o passaporte de primeira classe na vida de Lila, com um espírito livre e uma alegria que transbordava. Ela cresceu com a certeza de que padrões e convenções eram incômodos e desnecessários", né, então é por aí vai, né. Lila é a personagem principal. Isso, é a protagonista, ela conta várias histórias dela mesma, assim, que ela já passou em relações amorosas, já passou na escola, hã, nos ambientes de trabalho, e também, conta, situações, assim, constrangedoras que ela já ouviu, assim, que as amigas passaram, principalmente em relação à maternidade, né, por exemplo, história de uma amiga de mais de 30 anos que os tios ficavam: "Ai, já tá na hora, hein. E aí, não vai ter um filho? Ai, nossa, cuidado, vai ficar pra titia", esses clichês, né, que acho que Uhum. toda mulher acaba ouvindo, e é muito chato, né, porque às vezes a pessoa, de repente, está tentando ter filho, não consegue, ou então, eh, não quer, simplesmente não quer ter filho, quer É, ter e uma 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 cobrança, vida. né. Eu vi uma amiga esses dias que alguém perguntou para ela, ela falou assim: "Nossa, eu já ouvi essa pergunta aqui depois que eu casei umas 40 vezes, quando vai vir o filho, né, não aguento Exato, mais". porque você tá namorando, perguntando: "Quando vai casar?". Aí Aham, você casa: "Quando vai ter filho?". Aí você tem o primeiro: "Quando vem o outro?". aham. Então, é uma metralhadora, assim, sabe, que vem da sociedade, é uma cobrança, uma coisa protocolar, né, parece que você tem que seguir um padrãozinho ali, E é né. interessante você escrever um assunto, um tema assim, porque gera uma identificação imediata em muita gente, né. Exatamente, muitas pessoas leram e falaram: "Nossa, eu entendo perfeitamente essa Lila", sabe, porque às vezes ela quer dar o foco em outra coisa, quer dar o foco no trabalho ou nas viagens dela, nos esportes, nas baladas com os amigos. Ela não quer, eh, ter esse, vamos dizer, compromisso, essa coisa para a vida toda, né, ela quer curtir a vida. Tipo, e às vezes o tempo vai passando, 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 você fala: "Gente, já aconteceu tanta coisa na minha vida", né, e vai pensando: "Nossa, e se eu tiver um filho agora, né?". Mas às vezes pode ser tarde, porque a pessoa pode descobrir que ela não pode ter filho, e de repente, tem, né, os métodos hoje em dia, tem fertilização in vitro, enfim, conheço gente que foi para vários países em busca de um médico, ó, fantástico, milagroso,
que as tentativas foram bem-sucedidas, mas conheço gente também que não conseguiu. Eu conheço gente que fez 9 fertilizações in vitro e não conseguiu ter filho, não É, conseguiu interessante. engravidar ali. E o nome útero florido foi sugestão de alguém? A capa eu quero falar daqui a pouco, mas fala do nome para mim. Não, o nome é porque é que assim, o nome já é quase um spoiler, né, É, para quem depende da interpretação também de cada um, né, mas, eh, é porque assim, como conta a história de inúmeras mulheres, né, que tiveram filhos ou que não tiveram filhos, ou que resolveram nos 47 do segundo tempo tentar ter filho e podem ter conseguido, podem não ter conseguido, enfim, aí a pessoa vai saber vai o vai vai porquê do nome depois que ela tem que se terminar a interessar. leitura. Agora eu vou mostrar de novo para a câmera, porque eu quero falar da capa. Que capa é essa capa, gente, quando eu olhei na internet, ela chama muita atenção e de longe você já vê um útero, né. Fala pra gente quem fez e como é que foi essa É história? até uma imagem forte, Hã. né, de repente até um pouco chocante para alguns. Eu tenho uns amigos que falam: "Nossa, Adriana, não sei, isso me incomoda um pouco", sabe. É forte Mas mesmo. assim, eu sempre gostei de coisas coloridas, vocês podem ver pela minha blusa, Aham. né, então eu queria uma coisa mais chamativa mesmo e queria sim que mostrasse o útero, né, apesar do nome já ser esse, de repente podia ser uma outra coisa mais suave assim, mas eu fiz questão de que fosse uma coisa colorida e vou usar o termo de novo, chocante, para a pessoa já olhar e: "Nossa, do que se trata, né, do que" despertar também a curiosidade, né, Entendi. aí eu fui pegando referências, aí passei para os designers que trabalham comigo, e aí saiu, aí Não, ficou bonito, bonito ia, demais. voltava, Bem é. cho e se você queria chocar, realmente chocante, mas ao mesmo tempo bonito. É chocante, muito colorido e é uma coisa, assim, que de longe você vê, você logo identifica, né. Então se tiver na prateleira com muita coisa, realmente ele se destaca. Tem Sim. algum, assim, um primeiro trecho que você escreveu e que te tocou, você falou: "Nossa, esse aqui tem que virar um livro um dia"? Você lembra desse momento? Sim, bom, no começo do livro eu falo de uma vivência, na fazenda, né, de uma vivência na infância, que isso não é exatamente autobiográfico, mas eu peguei algumas referências, né. Eu sempre gostei muito de viver na natureza, de viver com pessoas, praticar esportes e tal, e aí eu resolvi ir puxando, assim, um monte de coisa que foi acontecendo na minha vida nessa infância e também na adolescência, numa fazenda que eu ia para o Mato Grosso do Sul. Eh, numa fazenda que eu ia no Mato Grosso do Sul, e que eu ia com a minha família, e era assim, era maior perrengue, porque saía de São Paulo, ia de carro, são aproximadamente 1000 quilômetros, e aí a minha mãe normalmente que ia com os 3 filhos, né, porque meu pai ficava aqui trabalhando, trabalhava na Telefônica, né, que hoje é a Vivo, né, Uhum. mas ela ia com os 3, então tipo, uma mãe super guerreira, né, indo com os filhos, tal, de madrugada, justamente para encarar essa estrada, esse monte de quilômetros aí. Então, lá na fazenda era muito interessante, assim, porque eu me juntava aos meus primos e a gente fazia gincana, brincava de imagem e ação, war, andava a cavalo, ia no açude pescar, fazia piquenique, aí eu tenho lembranças também das comidas, né, de lá, tinha fogão a lenha, então até hoje eu sinto o cheiro de fogão a lenha, eu lembro dessa fazenda, sabe, são memórias afetivas, assim, maravilhosas para minha vida, né, que hoje eu também gosto mu continuo gostando disso, né, de natureza, Aham. de Você sente um baque, assim, principalmente na criançada que vive aqui nessa selva de pedra, assim, no meio dos prédios, aí ai vai para o meio do mato, não sabe nem o que que é o matabu, e você não sabe o que é o matabu, tem que procurar. sim, tem umas crianças que têm medo, né, de muita coisa, assim, e elas são criadas de uma forma que são extremamente protegidas, assim, Aham, sabe. Então, eu agradeço muito, assim, minha criação, sabe, que me tornou uma pessoa até um pouco destemida demais, aham. né. E eu até falo que eu só consigo morar em São Paulo hoje em dia bom, eu sempre morei em São Paulo, mas que eu só consigo
Por quê? Porque eu faço tudo de bicicleta e porque, eu faço home office. Claro que eu já trabalhei em empresas que eu tinha que pegar trânsito para ir ou então ficar no metrô mais de 1 hora, aí eu aproveitava para ler um livro, inclusive, Uhum, mas hoje em dia a minha vida tá dessa forma, sabe, entendi. ficar, se eu precisar, eu faço as coisas de bicicleta, transporte público. Eu aposentei minha carta de motorista faz um tempo já, porque eu não Então, andar de suporto bicicleta, carro aqui em São Paulo, eu não eu dá. imagino. E andar de bicicleta é um pouco rememorar um pouco lá a época da fazenda. Mas você falava da questão da Ah, das maternidade, crias. e da fazenda, qual é a conexão que você faz da Porque aí, bom, a gente foi convivendo, né, eram primos, primas, e aí sempre crescendo juntos, né, e sempre os pais falando, né: "Ah, quando você tiver um filho, você vai ver como que é, né. Ah, não faz tal coisa, você vai ver como que é". E aí eu linkei isso com uma coisa que eu ouvia muito da minha mãe, porque eu sou uma pessoa um pouco brava, assim, um pouco nervosa, às vezes, então ela falava: "Nossa, você vai ver", tipo, meio que rogando uma praga, sabe. a "Quando gente você ouvia muito tiver isso um na f" infância, né. É, Aí acho é que que você todo quando você tiver mundo filho é ouve, que vo né. pelo menos as nossas gerações, assim, Exato, da minha para sua "Você para vai trás. ver que você vai ter uma filha igualzinha a você, tal, não sei o quê". E no fim, assim, hoje não tenho filhos, né, tenho um monte de sobrinho que eu amo de paixão, assim, tô sempre com eles. Na família eu sou conhecida como a recreadora, tipo, eu chego nos almoços de família, todo mundo fala: "Ah, a tia da recreação chegou", porque eu amo criança mesmo, amo brincar. E aconteceu que essa questão da maternidade na minha vida foi Acho sendo legal. prorrogada, vamos Não, dizer. mas é uma nuance de, assim, da você de certa forma você exerce como não sei se maternidade, mas esse seu carinho com as crianças, de brincar. Tem às vezes você brinca mais do que a própria mãe, do que outras mães que você Exato, vê que não é. tem esse interesse tão grande. Ou seja, eu me lembro uma frase que diz que, isso lembra um pouco a questão indígena, as mães são mães de todos os filhos, né. Em muitas aldeias tem isso, né, os filhos são cuidados por muitas, né. Então Sim, é uma outra nuance dessa visão de maternidade que você está trazendo nesse livro Útero Florido. Vou até mostrar de novo aqui, que é muito bonito. Mas que outras obrigada. histórias que você acha assim que o leitor. A gente não vai dar spoiler de tudo, mas que é interessante contar que está no livro. Eu falo muito de situações que principalmente mulheres viveram, eh, Uhum. no trabalho, sabe, situações constrangedoras, assim, em relação a abuso, em relação ao machismo, sabe. Eu falo também de relações amorosas, sabe, de pessoas egoístas, de de pessoas que não estavam nem aí, sabe, para mulher, mas que a mulher estava era, tipo, a última da fila, assim, das prioridades, sabe, mas que que às vezes a mulher se valoriza ou não, né. Falo de situações, do cotidiano, Uhum. do cotidiano, assim, eu acho que tem partes que todo mundo vai acabar se identificando, sabe, porque eu falo desde uma coisa simples, de, sei lá, ir no supermercado, fazer escolhas, fazer uma lista, até, escolher um tipo de trabalho ou não, e eu acho que uma coisa que me impulsionou, assim, para escrever esse livro também, foi que eu trabalhava numa grande empresa, né, eu entrei na pandemia, aí, fiquei alguns anos lá, aprendi pra caramba, tal, foi super legal, mas aí eu não era muito feliz fazendo o que eu fazia, sabe, eu me sentia um pouco engessada, não podia explorar muito, não podia ousar muito na criatividade e tal. E aí eu fui demitida, e aí essa demissão me fez pensar em várias outras coisas. Nossa, assim, claro que era bom, que eu tinha um monte de benefício, né, tinha um salário razoável e tal, mas eu fiquei pensando, né, em várias coisas, sei lá, na qualidade de vida que hoje eu tenho, né, tenho os meus trabalhos também, eu não Corta aí vivo. na qualidade de vida, porque a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já. Eu quero saber dessa sua mudança e acho que quem está nos acompanhando quer saber também como é que é essa coisa de ter qualidade de vida sendo escritora, que não é fácil não. E olha, a gente vai, depois do intervalo, falar um pouco dessa ambientação que ela fez nos anos 80 e 90, um pouco dessa nostalgia, que é muito legal. Vou perguntar para ela por que que ela resolveu fazer nesse período e as coisas interessantes que ela trouxe aí do passado, nessa viagem no tempo. A gente volta já.
Cultura e Saber está de volta. Eu sou Jeremias Gomes, agradecendo já a sua companhia aqui nesse segundo bloco, conversando com a Adriana Pinheiro. A Adriana tem esse livro que tem essa capa linda aqui, ó, Útero Florido. Estava explicando aqui para a gente que ele é ambientado muito nos anos 80, 90, né? É interessante rememorar um pouco essa época, que conta um pouco da sua história também, né? Exato, eu resgatei todos esses momentos analógicos, né, de jogar, brincar de mímica, fazer peça de teatro, subir em árvore, catar fruta no pé, né. Nessa fazenda que eu te falei que nós íamos no Mato Grosso do Sul, tinha jabuticaba, por exemplo, siriguela, manga, assim, muitas frutas deliciosas, assim, suculentas. E era muito gostoso, eu estava sempre com os primos, às vezes rolava briga, óbvio, né, tinha minha avó, que sempre tocou violão, piano, meu pai também, na minha família sempre teve muita gente, que gosta de música, né, então eu cresci ouvindo, né, Beatles principalmente, que eu amo, clichêzão, né, falar Você que passa disso um pouco no livro ou Rolling não? Stones, falo. Queen, enfim, várias bandas que acho que vão formando nosso caráter, né, Sim. até assim. E é tão interessante quando você vê jovenzinhos, que eu falo assim, sei lá, de 15 anos, que ouvem bandas dessa e se encontra, né. É muito interessante, né, eles gostarem, é uma Sim, eu vejo as identificação. minhas sobrinhas, por exemplo, de 13, 11, 7, 6 anos, elas gostam, por quê? Porque os pais apresentaram, né, então mas elas vão se identificando também com as letras, sabe, Uhum. com os estilos e tal. Claro que tem coisa que elas não querem nem saber, não querem ouvir, só querem ouvir essas bandas de hoje em dia, mas muita coisa, assim, de Rolling Stones, Pink Floyd, que elas se interessam pelas histórias também que vem, né, por trás Uhum. das Agora me músicas. fala uma coisa, você o livro ele trata aí da maternidade, das escolhas ou que você coloca assim, né, escolher, né, ter filho, não ter filho e dessas nuances todas. E ele é ambientado ali nos anos 80, 90. Como é que você vê essa evolução, né? Você que está no mercado de trabalho, trabalhou em grandes empresas, passou por publicidade, jornalismo, evoluímos, não evoluímos nesse sentido? Hoje as mulheres têm mais voz, né? Sim, tem muito mais voz, muitas oportunidades são dadas, né, muito assim, o acesso à informação, né, é diferente, então tem muito curso. Claro que tem muita tranqueira aí na internet também, mas tem muita coisa boa, então eu acho que é principalmente isso, estudar, é ter contatos também, né, fazer um networking aí legal, né, para conseguir fazer parcerias de trabalhos, né, isso eu sinto muito, assim, em relação ao que eu faço mesmo, porque, por exemplo, a escrita é um hobby, né, ainda, esse tipo de escrita, né, de Uhum. livro, tal, de romance, ainda é um hobby, mas eu trabalho com marketing, né, e obviamente que é uma coisa, totalmente diferente o que usamos hoje, principalmente por causa de inteligência artificial, do que era nos anos eu comecei a trabalhar no início dos anos 2000, né, que, por exemplo, não existiam redes sociais, então a gente usava o quê? Jornalzinho impresso, né, interno ali da empresa que eu trabalhava, a primeira agência, aí tinha newsletter, site, enfim, eram outros canais que eram explorados, né, e a primeira agência que eu trabalhei era um ambiente, assim, bem machista, bem machista. Eu via que algumas mulheres, assim, realmente dentro de reuniões, assim, não tinham tanta voz, às vezes elas até ficavam meio quietinhas, assim, sabe, com medo mesmo É porque você está numa de reunião, falar tem 12 coisas. homens e uma mulher, já começa por aí, né? Então, a pessoa às vezes fica constrangida, então mas isso foi mudando tanto, assim, né, hoje em dia mesmo eu vejo quando eu mesma participo, né, de reuniões, assim, é que depende também da postura da pessoa, eu acho, né, Uhum. E você da costuma confiança, da segurança que ela passa. você identificou isso, assim, ou melhor, os seus leitores e leitoras, como é que é o feedback disso? Alguma se identificou, assim, falou: "Poxa, Adriana, me identifiquei com essa escrita aqui", provavelmente, né? Muitas pessoas se identificaram, falaram, por exemplo, tem um trecho aí que eu falo de inveja, né, Hum. eh, que a Lila trabalhava
numa agência e ela já chegou chegando na agência e todo mundo gostou dela e chamava ela para almoçar, tal, e ela trabalhava com uma pessoa que já era meio recolhida, assim, até falavam que ela parecia uma ostra, porque ela ficava ali, sabe, fechada no canto dela, e essa pessoa começou a se incomodar, porque ali ela chegou já, ó, sabe, sendo convidada para casamentos, para até para novos projetos, né, então e essa outra pessoa queria meio que puxar o tapete dela, sabe. Então as pessoas às vezes falam: "Nossa, eu passei por uma situação muito parecida com isso, putz, tem que ter jogo de cintura", porque já aconteceu da pessoa má conseguir até ferrar a outra. Então assim, tem muita gente que fala: "Putz, passei por isso também em relação à maternidade", que a pessoa tem mais de 40, não teve filhos, e as coisas que ela ouve, sabe, como se fosse uma obrigação, ser mãe, ser pai. Uhum. Eh, eu falo também, de inovações, assim, no trabalho, por conta disso que eu contei, que eu trabalhava numa grande empresa e lá eu sentia que eu estava engessada e eu gostava do ambiente, gostava dos benefícios e tudo mais, mas eu sentia que eu tinha mais, né, para oferecer, então, as pessoas falam muito isso, assim, que acabam ficando nas empresas por mais de 10, 15 anos, pelo que a empresa proporciona, né, de benefício Mas sem mesmo, estar mas talvez com aquela sem estar feliz, cem por cento. sem ter Aham. tesão, né, aí fica com aquela cara lá, aí acorda cedo, aí pega trânsito, aí vai fazer uma coisa que não gosta, com pessoas mal-humoradas. Eu entendo. Você sabe que eu vi um pouco do seu livro e eu fico pensando assim, ele daria um bom documentário. Você que é do jornalismo, assim, você já pensou, quando você escreve, nessa imagética sua, assim, daria um documentário, um filme bacana, né? Olha que legal. Acho Eu que é acho que interessante. sim, porque são muitas histórias ricas, né, que as pessoas vivem, passam, que às vezes elas ficam lá no cantinho delas e não não expõem, né, mas que até poderiam ajudar os outros, né. Eu sou prova viva disso, que eu já trabalhei muito em lugares que eu não gostava, mas aí, tipo, né, a gente tem boletos para pagar, Aham. e na Agora, verdade a empresa fez por mim, porque me mandou embora e eu fui ver que eu podia fazer outras coisas. Claro que eu tenho, como eu disse, o romance, né, a escrita de romance é um hobby ainda, uhum. né. Eu tenho um trabalho, tal, de marketing que me ajuda também a realizar esse sonho, né, da Aliás, no literatura. marketing vai te ajudar muito, porque a gente entrevistou aqui na nossa sequência uma escritora que ela impulsiona todos os livros dela organicamente, assim, e vende, assim, razoavelmente bem para o Brasil todo, né, Aham. e ela nem é do marketing, ela falou: "Jeremias, eu não sei mexer nos TikTok da vida, eu não sei. Eu fui mexendo no Facebook e estou vendendo, converso com as pessoas, aí peço para as pessoas tirarem foto, elas mandam para mim, eu impulsiono mais", e é bem bacana, Exato. né. A rede social hoje tem um papel importante, Muito, muito. Meu livro mesmo, muitos amigos, né, leram, fizeram videozinhos, postaram, aí foram compartilhando e aí as pessoas: "Nossa, olha, eu nem sabia, mas me identifico, vou comprar agora", sabe. Mas não é nem só pensando no comercial, óbvio que também é muito interessante, mas assim, pensando no que a pessoa vai sentir lendo isso, né, que vai, mudar na pessoa, não é que vai fazer uma mágica, ó, a pessoa agora vai falar: "Uhul, vou sair do meu trabalho, vou sair viajando por aí", sabe. Não, mas é essa coisa de identificação mesmo, sabe, e a pessoa pensar: "Pô, ela fez tal coisa que mudou a vida dela, eu posso, de repente, mudar aqui, mover uns, sabe, uns pauzinhos, deixar de lado certas coisas que atrapalham, que me impedem, né, de realizar sonhos", porque você tem que também ousar às vezes, né, e abrir mão de certas coisas, né, certos luxos, você tem que investir tempo, dinheiro em outras coisas para poder realizar o que você realmente tem vontade, né. posso ter um trechinho mais? Pode. Brainstorming. A liberdade sempre foi o passaporte de primeira classe na vida de Lila. Com um espírito livre e uma alegria que transbordava, ela cresceu com a certeza de que padrões e convenções eram incômodos e desnecessários.
Enquanto outras crianças brincavam de seguir regras, Lila corria descalça na grama, deixando o vento bagunçar o cabelo e as expectativas alheias. Muito bem. A questão do cabelo aqui é interessante, né? Eu não sei se a identificação da Lila é o tempo todo, porque o cabelo da Lila deixava bagunçar o vento, né? Qualquer identificação com a nossa escritora não é mera Vera, semelhança. é. Como que é essa coisa de você vivenciar um pouco desse seu cotidiano e poder passar isso para as pessoas? Tem uma hora que você se policia, você fala assim, isso aqui, eu vou até aqui, eu tenho um limite, enfim, né? Ou você se abre totalmente nas A suas... gente É tem claro que é ficção, né? É um pouco de você, um pouco da sua sim, sim. imaginação. Não, a gente tem, dependendo do ambiente que a gente está, a gente tem que se policiar em várias coisas, a gente tem que ficar quieto várias vezes, mesmo não concordando com algumas coisas. Eu vou dar um exemplo, assim, que eu tenho em casa. O meu irmão é uma pessoa muito mais conservadora do que eu, por exemplo. Então, ao mesmo tempo que ele me admira por ser mais livre, mais espontânea, mais assim, ele também às vezes meio que fica com vergonha, sabe, assim. Então ele me poda muitas ao longo da vida, né, por eu ser assim Uhum. mais soltinha, ao longo da vida ele foi me policiando, mas até para pensando assim no nas outras Uhum. pessoas ao redor, né, me protegendo para não fazer papel de ridícula, né, mas vou dar um exemplo também. Eu gosto muito de cantar e eu participei de um The Voice que tem no meu clube, né, no clube que eu sou sócia, e aí eu resolvi que eu ia ser a Adriana Mato Aí fiz a maquiagem lá do Ney, cantei Ouvira, tal, coloquei um lookzinho, né, também de Ney, e aí fui lá e dancei, tipo, para uma galera, assim, e não estava nem aí, estava eu mesma. Uhum. Sem filtro, sem nada. E muita gente veio falar pra mim: "Nossa, eu queria ser igual a você, eu queria ter essa coragem", sabe, Aham. de me expor assim, de ficar soltinha. E assim, pra mim é natural. Claro que a terapia é uma coisa que ajuda, né, bastante, que eu agora eu tô sem fazer, mas eu fiz a vida inteira. Então, assim, pra você se conhecer melhor, né, e saber usar os que você tem de bom a seu favor. Uhum. Eh Eu acho que o seu público se identifica muito a juventude, adolescente, talvez se identifique bastante com o que você fala no seu livro? Eu acho que sim, apesar de hoje a gente saber que tudo é muito diferente, né, e principalmente em relação a videogames, e se bem que Uhum. videogame sempre Mas eu digo teve, ni mas no sentido de ultrapassar essas fronteiras que você já ultrapassou tantas vezes, né. Seja nessa brincadeira que você fez do clube e outras vezes, né. Às vezes a pessoa se identifica porque o adolescente é muitas vezes travado, tem vergonha, né, e sim, talvez ele se sim. identifique nessas questões, né, que você trata muito da maternidade, mas você também passeia aí por outras situações. Sim, exatamente. Muito filho de amigas minhas falou que leu trechos, porque as amigas falaram: "Ai, não sei se você já pode ler, né, porque tem umas partes mais calientes, assim". Mas eles leram determinados trechos que eles falaram: "Nossa, olha que legal, olha que gostoso viver assim, né, viver mais livre, fazer o que a gente gosta, explorar, né, mais assim, esse lado criativo, esportivo". Não, maravilhoso. E quem lê, eu me identifiquei muito, principalmente por esta, escrita, assim, que a gente lê como se estivesse conversando com alguém, então é muito bacana. Não vou ler mais partes aqui, porque o tempo chegou ao fim, mas você que está curioso, também não vou dar o spoiler completo não, mas Útero Florido é aqui a editora Haikai, né? Legal. E linda a capa. Queria agradecer bastante aqui, Adriana, pela sua vinda aqui. Venha mais vezes, deve ter outra aí na cabeça aí para sair. Opa, com Então os próximos certeza. você vem aqui no Cultura e Saber para mostrar pra gente, tá bom? Tá bom, Gerê, eu que agradeço, adorei participar e até a próxima. A gente vai ficando por aqui, agradecendo também a sua companhia. Mande aí as suas sugestões que a gente vai trazendo os escritores aqui para falar dos mais variados temas, muito sobre literatura também, né? Tá bom? Até a próxima edição.